Bom dia, meus queridos seguidores. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês para continuarmos falando sobre ofensa. Mas hoje eu quero falar sobre uma ofensa destrutiva que vocês conhecem bem. Caim, né? Caim só precisou de um pouco de inveja e tempo para poder matar o seu irmão. Aí você vai dizer assim, nossa, só isso sem ser tratado, sem ser trabalhado. É terrível, tá? O coração de Caim tinha ali uma inveja e por causa da oferta, ele planejou, ele tramou, ele deixou aquilo crescer. Entenda uma coisa, nenhuma ofensa pequena vai levar alguém a matar o outro. Mas toda ofensa que não é tratada, ainda que seja pequena, ela pode crescer a ponto de alguém matar o outro, tá? Isso é coisa do coração e da mente de homens e mulheres que não entendem como age aqui o coração e a própria mente. Essas nossas faculdades, elas são maravilhosas, mas se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus e não estiverem saradas, elas são também terríveis, né? Porque vai crescendo, aquilo vai somando, uma coisa vai somando a outra. Então, olha as características de Caim. A característica e o comportamento de uma pessoa que tem a característica de uma ofensa destrutiva. Primeiro, ele recusa conselho. Você sabe, olha como é lindo e precioso isso. Antes de Caim matar Abel, o próprio Deus vem falar com ele. Ninguém menos que Deus vem falar com Caim. Por que o seu coração está irado? Por que você descaiu o semblante? Né? E aí Caim começa, né? Ele recusa os conselhos do próprio Deus. E nós sabemos que a raiz de todo o coração amargurado, que não quer se tratar, não quer deixar se tratar, está no pecado. Certo? Está no pecado. O pecado que é a fonte de onde brota toda a raiz de amargura, pequena, maior, média, grande e até a ponto de destruir alguém, né? Então Deus fala com ele, mas ele sai pela tangente. Ele evita a responsabilidade. Quando Deus pergunta, né? Era hora de acertar a conta, quando ele já havia matado Abel, seu irmão. Deus pergunta para ele sobre Abel e ele diz assim, sou eu lá guardador do meu irmão? Né? Olha a desculpa que ele dá. Então, a pessoa que convive com a ofensa destrutiva, ela tem a tendência de se isentar da responsabilidade daquilo que ela faz, ou daquilo que ela fez, ou ela justifica o comportamento dela pelo tamanho da ofensa ou pela ofensa que lhe foi infringida, que foi feita a ele, né? A vida dele também é autocentrada, né? Ele está olhando só para o seu próprio umbigo. Parafraseando lá o texto, quando Deus fala com Caim, né? É como se ele dissesse assim, olha, minha punição é muito dura. Você me expulsou da terra, agora eu vou andar errante por aí, né? E assim por diante. Então, essas são características da pessoa que tem uma ofensa destrutiva, né? E como é que nós fazemos para ficar livre disso? Como é que nós fazemos para não deixar isso crescer? A palavra de Deus tem um texto em Hebreus 12 que fala, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muito se contamine. Como é que você tira uma erva daninha para ela não crescer? Eu gosto muito de catar na grama lá na minha casa, no interior, as ervas daninhas que aparecem no meio da grama, assim. Mas você puxa assim, algumas até saem com a raiz, mas aquela que arrebenta, daqui a pouco ela vai estar. E erva daninha cresce muito rápido, tá? Ela vai estar ali de novo. A única forma de você arrancar ela, para ela não brotar, é arrancar com a raiz. Tem uma espátulazinha que você vai assim e puxa e ela sai toda. E a raiz de amargura, ela tem esse sentido, ela tem essa forma de crescer. Ainda que seja uma
pequena, raiz fala de quê? De ramificação e de aprofundamento. Então, a amargura, ela ramifica e ela aprofunda, ela enraiza, ela cria tentáculos. Por isso que nós temos que estar disponíveis diante da graça de Deus, né? Não podemos abandonar a graça de Deus. Porque Caim, quando Deus vem ali conversar com ele, era a graça de Deus. Era a graça disponível. Lá, no início, Jesus não havia morrido, Jesus não havia derramado sobre nós essa graça maravilhosa que está à nossa disposição hoje, mas a graça de Deus estava sobre Caim. Tanto é que o próprio Deus vem falar com ele. Que é uma coisa mais incrível do que isso? O próprio Deus faz um diálogo com Caim ali. Por que você está triste? Por que descaiu o teu semblante? Era a hora de Caim dizer assim, porque eu estou com ódio a ponto de querer matar o meu irmão. Se ele confessa dessa forma, se ele fala dessa forma, Deus certamente aprofundaria o diálogo com ele, daria para ele razão, deixaria ele falar, Deus falaria mais com ele a ponto dele ser convencido. Mas não, ele não diz isso. E aí Deus diz para ele assim, olha, o pecado jaz à porta do teu coração. O teu desejo, que no caso era o desejo de matar o irmão, será contra ti, mas a você cumpre dominá-lo. A amargura no coração é você que deixa crescer. Ah, Márcia, como você diz isso? Você não sabe o quanto eu fui ofendida. Olha, eu sei quantas coisas doem. Por exemplo, uma coisa que mais dói para mim tratar e ajudar a tratar é uma filha abusada por um pai. Essa ofensa, para mim, ela é assim, uma das mais dolorosas de tratar. Mas ainda que seja isso, eu tenho que ajudar essa filha, depois de um tempo, depois de ouvi-la, depois de acolhê-la, depois de dar suporte nas outras áreas que ela precisa, sabe? De ampará-la, eu tenho que levá-la a perdoar esse homem. Não tem outro caminho. Parece duro isso, né? Mas é esse. E a ofensa, a amargura, o coração amargurado, ele tem essa tendência de se privar da graça de Deus, de brotar raízes, de aprofundar raízes e perturbar e crescer com aqueles que estão no seu entorno. Porque o texto diz, ó, brotando vos perturbe e por elas muito se contamine. Através dessa raiz de amargura que brota. Ela tem o poder de contaminar quem está próximo desta pessoa amargurada, né? Então, nós liberamos a ofensa pela graça de Deus. Não é porque é possível para nós mesmos, não. Mas quando nós temos a graça de Jesus em nós, é possível. E quando não é possível uma reconciliação de uma ofensa? Um exemplo claro na Bíblia. Tem vários outros, mas esse da Bíblia ele é clássico. Davi e Saul. Davi foi lá, falou com ele uma vez. Davi teve a oportunidade de matar, ele não matou, depois mostrou para ele que ele estava na mão dele, mas que ele não quis fazer isso, porque Davi não faria isso contra o ungido de Deus. Davi um dia para na frente de Saul e fala, por que você quer me matar? Por que você me persegue assim? Eu quero te ajudar, eu quero contribuir, eu tenho contribuído nesse reino. Mas o coração de Saul, ele era tomado por aquela ofensa, por aquela inveja, por aquela ira, por aquela revolta, né? E ali era impossível. Mesmo se Saul não tivesse se matado, eu creio que com aquele coração ali, Davi, não haveria coisa que Davi pudesse fazer para que Saul perdoasse ou deixasse aquela perseguição, porque Davi não tinha feito nada para Saul, nada. Nada. Davi só tinha contribuído no reino de Saul. Davi só tinha feito isso. Então, Saul era uma coisa irreconciliável, né? Caim também, né? Davi tentou, mas foi impossível. Caim nem se deu o trabalho de conversar com Abel, né? Quando uma ofensa também é irreconciliável, quando essa pessoa já morreu, por exemplo. Alguém te ofendeu e morreu. Não tem como.
Você só precisa perdoar, você só tem que perdoar, né? Nesse sentido. Quando às vezes também uma ofensa é irreconciliável no sentido de viver próximo. Nesse caso, olha, uma filha que foi abusada por um pai, dependendo de como é a cabeça desse pai, porque tem pai que faz isso e não se arrepende não, tá? Tem que tirar a filha de próximo, a mãe tem que sair de próximo às vezes dessa pessoa, porque ele fez isso com ela e vai fazer com outras. Então, nesse caso, saia de perto, tá? Essa não é reconciliação. Tem que haver liberação do perdão para a pessoa que foi ofendida ficar livre, ficar liberto, o coração ficar limpo. Mas proximidade, não. Não é possível. Por exemplo, sociedade. Você fez sociedade com um sócio que te lesou, te deu golpe, tá. Você tem que perdoar ele. Mas você vai ser sócio dele novamente? Não. Nem Deus te obriga a isso. Tá? Perdoar é uma coisa. Juntar a sociedade de alguém que te lesou, de alguém que não foi honesto contigo nos resultados ali da sociedade, entendeu? Não dá. Não dá mesmo, tá? Então isso é importante, tá? Quando não é possível haver reconciliação, né? Então esse é um ponto. E tem também aquele caso de uma reconciliação parcial, né? Isso acontece, por exemplo, quando há o reconhecimento da injustiça, a pessoa que te injustiçou, né? Mas a confiança e o respeito foram tão comprometidos que não pode haver mais amizade profunda ou verdadeira. Entende? Você tem que perdoar. Mas tem amizades que acabam dependendo do nível da ofensa que aquele amigo que era amigo ou que você considerava amigo ou que estava próximo de você ou que caminhou junto com você por um tempo, ele tomou um outro rumo. Às vezes ele não está mais com um comportamento como você imaginaria que fosse ou como você gostaria que fosse. Então, perdoa para liberar, mas você não tem necessidade às vezes de caminhar junto. No caso de um casal que perdoa um adultério, aí sim, tem que caminhar junto os dois, tem que trabalhar o perdão, tem que dar o tempo, que eu já falei em outros vídeos, para o coração ir sendo cicatrizada aquela ferida, aquela ofensa. Deixa aquele que foi ofendido ter o tempo dele, tá? Não exija muita proximidade, não exija um tratamento já normal no outro dia depois que liberou o perdão. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Precisa de um tempo para elaborar. Agora, sociedades, ofensas no nível de abusos, né, sexuais e físicos, tem que perdoar, mas às vezes não vai poder caminhar mais junto, tá? Então essa nós classificamos como reconciliação parcial. Ela não pode ser total. Ela é liberada aqui no coração de quem foi ofendido, mas o estar junto ou caminhar junto não é possível mais, tá? E isso não significa que você não perdoou, né? Mas, por exemplo, até o caso do adultério. O casal, a pessoa perdoa uma vez ou duas, mas se essa pessoa está incorrendo em adultério várias vezes, não tem condição do companheiro ou da companheira conviver. Onde vai ficar a confiança? Como é que eu resgato a confiança? E a confiança eu preciso de comportamentos que me diz que eu posso confiar em você de novo, né? Você tem que ter aqueles comportamentos e isso leva tempo. A confiança rompida, ela leva tempo para ser restaurada, né? Porque tem passos que o ofensor tem que dar para a pessoa confiar e ver que realmente ele mudou de postura. Ele se arrependeu, ele está num caminho diferente. Então, por isso, às vezes, não é possível em determinados tipos de reconciliação, né, o caminhar junto, o estar junto. E eu sempre digo para casais que ofendem o outro com adultério. O 70 vezes 7 não se aplica para vocês, casais, para pecar uma, pecar duas, pecar três e querer que o outro te perdoe a vida inteira. Não, isso não existe. A gente tem que perdoar coisas, palavras, mas fidelidade é um dos pilares que sustentam um casamento e uma relação agradável. Uma relação que glorifique a Deus. Uma relação que está dentro do contexto da aliança. Senão, perde o sentido. Perde o sentido. Tá ok? Então, fique com esse vídeo, passe para alguém, encaminhe para alguém que precisa ter o coração curado,
porque Deus está curando corações. Deus está chamando vidas e pessoas para serem curadas. E não podemos carregar essa mala de ofensa. Não podemos, não podemos. Porque a condição que Jesus nos dá para nos perdoar é que a gente perdoe a quem nos ofendeu. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração e na sua mente.